Então, avançando, meu aluno, estamos falando de órgão público, tudo bem? Tranquilo? Fenômeno que resulta da desconcentração. Sob o órgão público, você tem a hierarquia do ente criador. O órgão público é resultado da repartição interna de competência, é criado por lei, você encontra na administração direta e na indireta. Se você cria por lei, você extingue por lei também, tranquilo? É evidente que aqui a gente abre um parêntese, né? Porque você vai imaginar o seguinte: Leandro, tudo bem. Órgão dentro da estrutura do Poder Executivo, né? Você monta um projeto de lei, evidente que a organização administrativa é competência exclusiva do presidente da República, e vai lá para o Congresso. Bem, o Congresso aprova, presidente dá sanção e está criado o órgão. No Judiciário, a sistemática é a mesma. O presidente do tribunal monta o projeto de lei, manda para o Congresso Nacional, volta e ali, quer dizer, passa no presidente da República, dá a sanção e está criado o órgão dentro do Poder Judiciário. Agora a pergunta aí, dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, você teria aí órgão criado por decreto legislativo. Tudo bem? Tranquilo? Não precisando necessariamente da sanção do presidente da República. Então, você tem a possibilidade de ter órgãos não criados por lei. Tranquilo? Mas isso é a exceção da exceção. Tranquilo? Bem, então eu coloco para você, evidente, mais alguns temas sobre órgão e traço desde já uma pergunta, né? Relação entre os centros de competência, os órgãos e o Estado. Aí eu trago para você 3 teorias que explicam essa relação, que explica a relação entre o órgão e o ente que o órgão pertence. A primeira teoria que surgiu foi a teoria do mandato, evoluiu para a teoria da representação e, por fim, a teoria do órgão. É evidente que, quando eu falo da teoria do mandato e da representação, eu não posso mencionar a expressão órgão público, porque ele existia, mas não existia com essa denominação órgão, tudo bem? Era apenas chamado de centro de competência ou centro de atribuições, tranquilo? Há autores que mencionam, né? É um plexo de competência, é uma universalidade reconhecida. O fato é tudo, né, a mesma coisa. É um centro de competência, é um plexo de atribuições, é uma universalidade reconhecida. Tudo isso seria o conceito trazido para órgão público. Mas o conceito legal, você pode botar em unidade de atuação ou centro de competência. Tranquilo? Os doutrinadores, sempre se superando dentro da língua portuguesa, do Código Linguístico, aí traz expressões para você ficar apaixonado por eles. Tudo bem? Mas desde já, vamos analisar a teoria do mandato. Tranquilo? Bem, eu vou falar aqui um pouco sobre ela, na sequência a gente dá uma lida no texto, para você ter a sensação de que está vendo pela segunda vez, e a gente vai evoluindo no tema. Tudo bem? Então, pela teoria do mandato, você tem a ideia de que o agente público está dentro do órgão, ele, na verdade, ele desempenharia o papel de mandatário, ou seja, ele estaria ali trabalhando, exercendo a vontade do mandante. Esse mandante seria o próprio Estado. Tudo bem? É evidente que quando você visualiza dessa forma, já surge para você um primeiro problema. A pergunta é: como que o mandante expressa a sua vontade? Porque quando você tem, por exemplo, um mandatário e um mandante olhando lá no contrato de mandato do nosso direito civil, você tem o mandatário desempenhando a vontade do mandante. Então, o mandante ele tem que ser capaz de se expressar. Bem, como o Estado é uma ficção jurídica, é uma abstração jurídica, você teria aí esse conceito fragilizado. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, a teoria do mandato, agora acompanhando lá no vídeo, via nesse ano de atribuições, que na época não tinha esse nome de órgão público, pessoas, né, entes públicos encarados como verdadeiros mandatários do Estado, né, razão pela qual o nome teoria do mandato. Porque no início se vislumbrava que o agente público que integrava aquele centro de competência fosse verdadeiros mandatários do Estado. Então eu digo para você lá que essa teoria não prosperou pelo fato do Estado não ter vontade própria, é uma ficção jurídica. O Estado não tem vontade própria, o Estado é uma criação jurídica, não existe por si só.
Nós, pessoas, existimos. O Estado não tem vontade autônoma como nós temos. Então, essa teoria do mandato, é evidente que você não poderia ter o mandante pessoa jurídica. O mandante deveria ser pessoa física. Para o Estado manifestar sua vontade, ele precisa de pessoas como nós, ele precisa dos agentes públicos. Se o Estado não existe por si só, ele é uma criação jurídica e, como não tem vontade própria, não pode formar mandato para o agente público. Quem não tem vontade própria não pode celebrar contrato de mandato com ninguém. Razão pela qual essa teoria não prosperou. Aí nós evoluímos para a teoria da representação. A teoria da representação, ainda que você considerasse que o Estado não pudesse se expressar, né, vamos tentar explicar então a nova relação. O Estado não consegue se expressar, então o que você tem ali, na verdade, não é a relação de mandante e mandatário. A relação que você tem seria de representante e representado. Quando você vai pesquisar no nosso direito, o instituto do representante, ele está ligado à figura do incapaz. Olha que coisa interessante. Então, seria muito pesado, né? No primeiro momento, você trata o Estado com a incapacidade de se expressar. Tudo bem? E no segundo momento, você traz a incapacidade absoluta do Estado, necessitando ter representante. É evidente que você não pode ter ideia de que o Estado não responde pelos seus próprios atos. O Estado não seria incapaz de forma absoluta. Dessa forma, a teoria da representação também não prosperou, né? Eu coloco aqui, inclusive, a principal crítica, né? Ainda que o Estado não tenha vontade própria, né? Ou seja, que fez ir por água abaixo a teoria do mandato, também não se pode comparar o Estado ao louco, né? Ao incapaz que necessita de representação. Então, a teoria que hoje está valendo para explicar a relação das atuações do Estado e o próprio Estado, do órgão com o Estado, seria a teoria do órgão, razão pela qual a gente pegou o órgão humano e comparou ao órgão público. Tudo bem? Essa teoria foi trazida no século XVIII por Otto Gierke. E Otto Gierke compara os órgãos aos braços de uma pessoa. Tranquilo? Então, é aquela ideia já trazida para você. O que explica a relação do Estado com seus órgãos é a mesma relação de você, pessoa física, com seus braços. Ou seja, a execução ela se dá através dos braços, mas a responsabilidade é sempre da pessoa dona dos braços. E por conta disso, surge o princípio da imputação. Esse princípio da imputação é extremamente interessante. Você trabalha na Polícia Federal, você é um delegado da Polícia Federal, você é um agente da Polícia Federal, pega um veículo da Polícia Federal, vai para a pista fazer uma perseguição qualquer ou cumprir um mandado de prisão e no caminho atropela alguém. A pergunta é, a ação vai ser movida em face de você, agente, em face da Polícia Federal ou em face da União? Perceba que você e o órgão, na verdade, são desdobramento da pessoa União. O órgão, o braço, e vamos botar você numa menor proporção, você o dedo. Tudo bem? Então perceba que quem vai responder é a pessoa União. A ação tem que ser movida em face da pessoa da União. É evidente que se você cometeu alguma barbeiragem, a União vai cobrar de você numa ação regressiva, numa ação independente. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, essa é a ideia. Os atos do agente são imputados à pessoa a qual ele pertence. Os danos provocados por um órgão são imputados à pessoa a qual esse órgão pertence. Aí você teria a teoria da imputação ou o princípio da imputação. Tudo bem? Avançando. Bem, dentro desse princípio da imputação, Ponte de Miranda, ele traz uma ideia muito interessante. Vamos substituir a palavra representação por presentação. O órgão ele não representa a pessoa.
O órgão é a presença da pessoa. O agente público é a presença do órgão na interação com a coletividade. Então perceba que o agente público apresenta o órgão e o órgão apresenta a pessoa, não representa. Porque quem é representado é o incapaz, o louco, por exemplo, é representado. Tudo bem? Então surge a expressão presentar dentro do nosso direito, trazido aí pelo insuperável mestre Ponte de Miranda. Tudo bem? Então substitui essa ideia, acompanha na telinha de representação, pela ideia de representação. Tudo bem? O órgão não vai ser mais o representante do Estado, ele vai ser o órgão mesmo, apresentando o Estado como se fosse o próprio Estado, né? A presença do Estado no caso concreto. Bem, o Estado que vai responder enquanto pessoa e não órgão público, um centro de atribuições, um braço do Estado. Vamos trabalhar agora a capacidade processual dos nossos órgãos públicos. De imediato, chama atenção que, em regra, órgão não tem capacidade processual. Órgão não vai a juízo. Quem vai a juízo é a pessoa. Estou trazendo para você uma regra e estou aqui com ela na telinha, fundamentando para você no artigo 7º do Código de Processo Civil. É extremamente doloroso para mim, como professor de Direito Administrativo, ficar fazendo remissão ao Direito Civil e ao Código de Processo Civil. São duas dores, tudo bem? Mas não tem como eu mencionar alguma coisa sem fundamentar. Tranquilo? Bem, então quando eu falo de capacidade processual, nós temos que ir na fonte. A fonte é o Código de Processo Civil. Então você tem lá, em regra, o órgão público não tem capacidade processual. Tudo bem? Fundamento de direito positivo é o artigo 7º do Código Civil. Então, onde você encontra? É no artigo 7º do Código de Processo Civil. O artigo 7º diz para você o seguinte, ó, toda pessoa que se acha no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Toda pessoa. Órgão não é pessoa. Órgão é ou seria os braços, uma unidade de atuação, um plexo de atribuições, uma universalidade reconhecida. É qualquer coisa que não seja pessoa. Tudo bem? Tranquilo? É evidente que eu trouxe a regra. E, no momento seguinte, tem que trabalhar com você a exceção. E a exceção a gente vai buscar na doutrina e na jurisprudência. A jurisprudência e a doutrina hoje entende, né, de forma majoritária, que existe a possibilidade de um órgão público ir a juízo. Tudo bem? Bem, desde que cumprida duas condições. A primeira condição, o órgão tem que ser um órgão independente. Órgão independente é aquele que olha para cima e não vê nenhum órgão em cima dele. Ele tem estatura constitucional. Ele olha para baixo, está toda a máquina administrativa. Tudo bem? Porque se ele olhasse para cima e visse alguém, esse alguém é que teria que tomar decisão no lugar dele. Tudo bem? Então perceba que a primeira condição seria ter estatura constitucional. E para que você não tenha a exceção se perdendo na exceção, esse órgão só poderia ir a juízo para defender as suas prerrogativas institucionais. Tudo bem? Então a gente encerra aqui. Na próxima aula a gente dá uma detalhada no tema, trazendo 2 exemplos para você. Um abraço e até a próxima.